sobre separação é um assunto delicado e complexo. O que, por um lado, a gente vê nos índices, né, tanto no Brasil quanto no exterior, que os índices de separação de divórcio aumentaram, a gente teria que pensar do quanto as pessoas já não estão batalhando tanto por uma relação, porque por vezes uma crise não quer dizer separação, e que os casais que conseguem superar a crise, por vezes a relação fica muito melhor do que no início. Esse é um ponto, assim, da gente ter um cuidado para não banalizar qualquer coisa, vamos separar. Porque um casamento ou uma relação mais duradoura vai ter crise, inevitável. Por outro lado, quando separar? Como avaliar que essa relação já chegou ao fim? É comum no casal, um dos dois já está com isso sendo mais processado por mais tempo. Não é do dia para a noite que as pessoas resolvem separar. Quando isso acontece é porque já tem desgaste ao longo do tempo, já tem frustrações ao longo do tempo, ressentimentos, mágoas. E sim, o amor pode acabar. O amor é algo que, se não for cultivado, aquelas frases das vovós, como plantinha, é por aí, um pouco piegas, mas é a pura verdade. Se a gente não cuida da relação, ela vai se deteriorando e pode chegar ao fim. E aí definir momento de separação, quando tem filhos, quais os cuidados que tem que ter com os filhos. Uma coisa é a questão do casal, outra coisa é pai e mãe, que alguns misturam, infelizmente, as crianças ficam perdidas nesse meio tempo todo. E aí avaliar. E sim, conversar, por vezes buscar uma ajuda, porque a terapia de casal ela pode ajudar tanto o casal a se reconstruir e ter uma nova relação, como pode ajudar no processo de separação, porque é uma dor, é uma perda, ninguém casa para separar, então termina sendo uma morte também, difícil, morte de um sonho, morte de um planejamento. A principal questão é que possa ter cuidado nesse processo, que possam ter ajuda, seja qual for a ajuda de algum amigo, de um familiar, ou uma ajuda terapêutica também, mas que seja bem avaliado para que não seja algo precipitado, banalizado, qualquer briga eu vou me separar, mas que também não seja algo que leve um sofrimento por muitos e muitos anos ou por toda a vida, porque outros estudos já mostraram também que os casais que brigam muito, isso sim repercute também nos filhos, e o quanto que vai ser saudável para esses filhos acompanhar seus pais mais frustrados e tristes. Mas a grande questão é como que cada um está na sua relação, como é que eu quero que seja a minha relação. Como é que é o homem que eu quero ser, como é que é a mulher que eu quero ser e essa relação que eu quero ter. Estou cuidando dela ou não? Ainda tenho que cuidar dela, ainda tem algo a ser feito, ainda tem algum desejo ou não? Como é que eu quero conduzir minha vida?